Agora, juntando os dois conhecimentos que eu passei para vocês, do diagrama CCT e do diagrama ferro-carbono, e daquele gráfico de aquecimento e resfriamento que eu mostrei para vocês, o que a gente vai ter numa junta soldada, né, em função da distância da superfície de resfriamento, vai ser alguma coisa mais ou menos do jeito que está aí, ó. Um aço com 0,30% de carbono, é um aço hipoetetóide, né? Lá na região adjacente, o metal de solda, né, que fundiu e formou aquele cadinho, né, como eu mostrei para vocês também, quando eu falei sobre nucleação e crescimento de grão, lá na primeira aula, né? É o que acontece. Então a gente vai ter ali, bem na interface entre o metal de solda e o metal que ficou solidificado, né? Porque o metal de solda ele fica líquido, né? E o primeiro ponto lá na interface, né? Que é a linha de fusão, foi do metal base, né? Foi a última parte que fundiu também, né? Então se a gente pegar um ponto ali, como está chamando de ponto 1 ali, bem nessa região adjacente ali, é onde a gente vai ter uma maior temperatura. E aí a gente vai ter essa transformação, ó, partindo lá do material austenítico, e ele vai resfriar, né? E vai fazer aquele caminho que a gente fez no gráfico anterior. Então, para esse ponto 1, a gente tem uma velocidade de resfriamento. Para o ponto 2, a gente tem outra velocidade de resfriamento. Para o ponto 3, a gente tem outra velocidade de resfriamento. E assim por diante, o ponto 4 e o ponto 5, né? No ponto 1, a velocidade de resfriamento vai ser um pouquinho maior, o ponto 2 um pouquinho menos, tal, até o ponto 5, né? E do ponto 5 em diante, aí, ó, Fernando, como não austenitizou, não tem transformação metalúrgica a partir dali. Então, quando eu olhar no microscópio, eu vou ver, né? E vou saber definir a região da ZTA da junta soldada. Por quê? A ZTA, ela começa naquele ponto da linha de fusão, que foi a parte que não foi diluída, né? Então eu tenho uma linha ali que eu chamo linha de fusão, que é a primeira parte do metal base ali próximo do ponto 1, onde eu não tive transformação de fase, né? Mas eu tive, desculpa, eu não tive transformação de estado sólido para o estado líquido, né? Mas eu tive transformação de fase em função da temperatura atingida, que excedeu a temperatura de oxidação do material. Então, do ponto 1 ao ponto 4, eu tenho transformação metalúrgica. No ponto 5, eu não tenho mais, né? Então, o começo da minha ZTA é lá perto do ponto 1 e o fim da minha ZTA é entre o ponto 4 e o ponto 5. Foi o último ponto que sofreu oxidação. E isso é função do quê? Das características do metal, né? Em função da composição química, da temperatura que ele atingiu, né? E das isotermas que a gente acabou de definir através do diagrama CCT. Tá? Então a gente consegue definir onde começou e onde terminou a ZAC da junta soldada por esses pontos. Então eu sei que ali, perto do metal de solda, começou a ZAC, e lá no último ponto que eu olho no microscópio e vejo a região transformada, foi a última parte que sofreu aquecimento. Agora, se eu olhar no microscópio e eu não ver ZAC, aí aconteceu duas coisas. Ou durante a soldagem o cara aplicou uma temperatura de pré-aquecimento perfeita, ou o material sofreu superaquecimento.